Bom dia, irmãos. Amém. Graça e paz. Trago um abraço da nossa associação, a Beclesp, né? Para esta igreja que faz parte da nossa associação. Assumi em outubro com a presidência, né? Estamos a todo vapor aí. A gente reativou alguns departamentos da nossa associação que estava parado, né? Um deles é o social. Então, agora, dia 1 de fevereiro, já tem um cartaz lá na ordem, pastor Vanilson, mas depois eu mando de novo para o irmão para divulgar. É um almoço para o departamento social, né? Você que faz parte do departamento social, se a igreja já tem um trabalho, se não tem, a gente quer ajudar a começar. Então, você é convidado lá na igreja do pastor Silmar, Igreja Batista Nova Aliança, um almoço nesse sábado, dia 1, começa às 10 horas, lá a gente quer conversar. Vai ter a reunião dos pastores, depois eu vou para lá, mas é o Alan e o Felipe que estão na direção. Então vai conversar, ver o que as igrejas estão fazendo, e a associação quer apoiar, ajudar e estar juntos desse trabalho social. Um outro que tem a ver com hoje, que é o escolão, né, é a parte de educação cristã da nossa associação. Também reativamos com o pastor e professor pastor Maurício, né, Martinez. Ele está à frente, vai ter um dia aí que a gente vai marcar no primeiro e outro no segundo semestre de workshop para professores de EBD, né, adultos, andragogia, adolescentes, jovens e crianças, né? Então a gente não tem a data ainda, estamos acertando os palestrantes, mas para abençoar nossas igrejas. Então, a custo zero, claro, né? Essa é a ideia. As igrejas já contribuem, e essa é a ideia da gente aí trazer mais coisas aí para a nossa igreja. E o outro departamento é o de música também. Algumas igrejas têm essa defasagem, e a gente também trouxe aí 2 jovens, aí, o Guilherme e o Gustavo Vilenon, que também estão aí à frente desse departamento. Os outros, os irmãos já conhecem, que é o de mulheres e homens e tudo mais. Então, mudamos o logotipo também, depois você dá uma olhada aí no site, acho que já, não sei se o Voltarel já mudou, mas também mudamos o logotipo da nossa associação, que a gente também reativou um outro departamento, que é o de marketing. Então, estamos com a Beatriz Villanova, acho que estava aqui com jovens ontem, é uma jovem que tem uma empresa de marketing, e ela é nossa líder de departamento, também está disponível para ajudar as igrejas nessa área de marketing, né? De divulgação, cartaz, da orientação e tudo mais. Então, esse é o nosso departamento. Depois, se você quiser saber mais coisas, é só marcar, ou a gente conversa aí, perguntar, tem bastante coisa. Essa é a nossa associação aí para nossas igrejas, abençoar nossas igrejas, tá? Essa é a minha primeira palavra sobre a associação. Bom, eu sou o pastor Haroldo Costa, sou casado com a Xleide Costa, né? Ela não veio que a gente está de férias, e aí ontem a gente foi para o parque aquático, então a galerinha está bem cansada, acabou não vindo, mas tenho 2 filhos, né? O Matheus Pietro, que é casado com a Mirielle, fez 1 ano agora, esse ano, 2004, né? Casou aí. E tem a Júlia, de 13 anos, que é a minha raspinha de tacho, né? E minha filha também. Então, tem esse casal de filhos que faz parte da nossa vida agora, né? A Mirielle e meus filhos. Sou pastor ali da Igreja Batista da Vitória, trago um abraço da igreja, da minha igreja, né? E sou professor também, né? Professor e psicopedagogo, né? Eu não gosto muito de falar de currículo, tenho um problema sério com esse negócio. Pastor, né? A gente não, eu pelo menos não gosto de divulgar, mas vamos lá, a gente está na IBD e hoje é necessário falar. Então, eu sou professor de 2 escolas particulares, fui professor do Estado também, hoje, mas não, estou só com as escolas particulares, né? Também dou aula na Facu Minas, na faculdade ali em Minas Gerais, e dou aula na RG Digital também, que é outra faculdade na área de antropologia e filosofia e sociologia, né? Sou professor de filosofia, sociologia, geografia e história nas escolas particulares, né? E atendo na Escola Colégio Cristão como psicopedagogo e ludicidade também, né? Então, eu fiz neurociência e agora estou terminando aí psicologia também nessa área, né? Eu tenho o privilégio de ser aluno do pastor Paulo,
né, ali na Teológica, eu tenho teologia também. Depois eu fiz a validação pelo MEC e pela Berna também. Cadê a Bernadette? Cadê ela? Eu estava organizando. Está lá atrás também, que foi minha professora lá de metodologia, ajudou a gente no TCC lá, né? E foi uma bênção, né? E a gente, na nossa vida, a gente sempre é professor e aluno o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E hoje eu estou na posição de professor, né? Que legal. A gente vai caminhando, né? Então, esse é o meu currículo, né? Eu fiz psicopedagogia e ludicidade, a minha esposa também, ela é professora e contadora de história, por causa da necessidade que a gente teve em duas áreas. Na área como professor, né, do Estado, principalmente, quando eu lecionava no Estado, eu tinha uma sala de 40 alunos, com, às vezes, 4, 3 autistas na sala. Quem é professor aqui? Vocês sabem o que eu estou falando, né? E com alunos de TDAH e também TOD. Como é que a gente lida com essa história? A gente não é preparado para isso, né? E aí a gente ficava assim desesperado, porque eu dava atenção para eles, eu dava atenção para a sala e controlar a sala também, porque eu vou caminhar na nossa palestra, mas o autismo não é uma vertente só, não é uma coisa só, eles são diferentes também nessa questão e a gente vai trabalhar nessa área também, falar um pouquinho, né? A ideia nossa hoje é trazer o básico para você entender. Vai ter alguns termos técnicos, né? Mas fica tranquilo, se me perguntar a gente fala, mas a ideia é falar mais diretamente para que você entenda pelo menos essa introdução, como lidar com isso, né? Escolão é uma coisa legal, né? Porque eu lembro de um pastor que foi falar no escolão sobre como lidar ali com os testemunhas de Jeová, né? Ali, então ele foi e deu essa aula. Não, você conversa com eles, chama para dentro de casa e tal, ora com eles e bate um papo, né? Tá bom. Aí o pessoal, né, foi lá e aprendeu. Aí chegou uma irmã muito animada. Agora eu vou conversar com essas pessoas e tal. A gente vai bater um papo, né? Aí duas mulheres chegaram na porta e bateram na porta dela e tal, e ela prontamente, entra, vem aqui, vamos conversar, né, sobre Bíblia, sobre isso, né, e tal, mas antes eu quero orar por você. E a mulher, não, deixa eu falar, não, vem aqui, que eu vou falar com você, eu quero orar por você e tal. E ela, não, mas olha e tal, não, espera aí que eu vou orar por você. E ali ela orou pelas duas senhoras e tal, e terminando, as senhoras falaram, olha, não, você pode falar agora, estou pronta para ouvir. Não, eu queria falar que eu vendo a Avon faz 30 anos, ninguém nunca orou pela minha vida, né? Mas é legal. Foi legal isso aí, isso é muito bom. Então, cuidado para você não sair daqui. Agora eu sou. Cuidado de autismo, cuidado de TDAH e tudo mais, né? É interessante. Mas a ideia nossa é trazer um pouquinho de conhecimento, né? Para a gente não falar que a gente não falou de Bíblia, né? Oséias 4:6 fala que meu povo perece ou morre ou carece por falta de conhecimento, né? A igreja, estamos na pós-modernismo, né? Alguns vão falar, outros vão falar que uma nova época, né? E a igreja ela não muda, certo? A Bíblia também não muda, correto? Mas a igreja ela precisa abrir sua visão, seu olhar para a sociedade, porque está à sua volta, né? E o ser humano, como sociólogo que sou, tem mudado muito, né? Os termos também têm mudado muito também. Quer ver uma coisa, né? Como sociólogo, a gente tem essa dificuldade na questão sobre racismo, né? A gente começou a falar no começo, olha, não é preto nem negro, é afrodescendente. Ok. Começamos a falar isso, depois mudou, olha, não é nada disso, isso é uma ofensa, porque é discriminação com esses povos que vieram do Boruá e da área do Sahel, ali da África, isso é uma afronta, não se fala isso, ok.
Aí começou a chamar, não, chama negro. Tá bom, negros, ok. Aí depois mudou de novo. Não, não é isso, é preto agora. Ah, ok, é preto. Ok. E aí vai mudando os grupos sociais, a gente fica, né? Se chama, se ofende, não chama. Eu costumo falar, professor, como é que te fala? Eu falei, ó, chama pelo nome, tá tudo certo. Melhor, né? Chama pelo nome, você não vai errar. Acabou, pronto. Né? Mas é só para a gente entender como o ser humano vai mudando os grupos sociais, e a igreja tem que estar atenta, tem que estar alerta a essas questões, né? E o estudo sobre o ser humano é importante, isso, a gente entender o ser humano de um todo. Uma revista chamada American Journal of Physical Anthropology, ela trouxe uma matéria há uns anos atrás que o leite materno para o menino é diferente da menina. Olha que coisa. Não é o mesmo leite, não é a mesma mãe, mas os cientistas descobriram que o leite materno para o menino é diferente. O tipo de gordura que o leite tem, os nutrientes, o conteúdo dele é diferente para a necessidade daquele menino crescer, da sua identidade, do seu gênero ali, da sua criação, é diferente da menina. Olha que coisa, né? Olha como a gente vai estudando o ser humano e como é legal a gente entender algumas situações, entender o ser humano. Bom, dito isso, essa primeira parte eu vou usar para a gente falar sobre o TA, que deixa eu virar no celular, vamos ver se ele vira aqui. Justamente o transtorno do espectro autista, né? E aí, a gente entender um pouquinho da história, deixa eu ver se vai aqui. Se não ligar, não vai, né? Agora foi. Não sei se dá para ver, mas a ferramenta de identificação da DSM, né, que é o diagnóstico, ele começou a entender em 1908 sobre essa questão do autismo. Foi a primeira vez que se falou de autismo pelo Eugene Bleuler, né? Ele trouxe essa questão, descobriu ali que algumas crianças tinham algo diferente com elas, estava acontecendo. Depois, em 1943, trouxe o autismo infantil precoce, né? Foi Leo Kanner que trouxe uma identificação nesse sentido. Depois, em 1987, mudou o nome, distúrbio autista. Depois, em 1952, mudou-se para transtorno autista. E em 2013, que trouxe a questão do TA, transtorno do espectro autista. E aí, mudou, então, e trouxe o nome desde então, né? Em 1911, esse termo foi empregado pela primeira vez pelo psiquiatra Eugene Bleuler. O Carner estudou 11 crianças entre 2 a 11 anos, 3 meninas e 8 meninos, e descreveu todas as suas análises em um artigo intitulado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, né? Depois, o Hans Asperger escreve o comportamento semelhante ao estudo de Carner, e depois, em 1949, Carner referiu-se ao mesmo quadro como uma síndrome, denominando-a autismo infantil precoce. E aí, em 1950, ele apresentou mais de 38 casos semelhantes em tratado de psiquiatria infantil. Então, ele separa autismo de esquizofrenia infantil. O que acontecia? Quando não descobriu o que era, ele se confundia autismo e se confundia com esquizofrenia. E aí era difícil de identificar o quadro. E o que acontecia? O psiquiatra dava o quê? Remédio para tratar o autismo, como esquizofrenia. E aí a coisa piorava. A situação ia piorando da criança, né? Porque não entendia, era novo, não sabia o que era,
E aí começou aí as crianças ter psicoses, ter grupo e tudo mais. E aí a gente vai saber os métodos que eram usados nessa época, né? A gente era terrível, né? Depois o Carnen, em parceria com o psiquiatra infantil Eisberg, constatou que a síndrome poderia aparecer depois de algum tempo e de um desenvolvimento aparentemente normal da criança, né? Uma coisa que a gente tem que entender, a criança autista, ela é normal, ela tem os seus sentimentos, ela tem os seus pensamentos, né? Ela tem a sua vida ali, né? E a ideia sempre é de trazer essa criança para a vida normal, para ela ter a sua vida, a sua caminhada normal, tanto acadêmica, escolar, como em casa, social e tudo mais, né? Então é preciso lembrar então que os conceitos de transtorno do espectro autístico, esquizofrenia e psicose infantil, eles se confundiam então nessa área. Então, ó, o que é então o TA? Então, no seu conceito, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por padrões restritos de comportamentos, déficits marcantes na comunicação e interação social, pouca flexibilidade para mudanças de rotinas, problemas na percepção sensorial do ambiente, estereotipias e dificuldades para compartilhar emoções, sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta de 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. Então, quando a criança nasce, alguns especialistas, e agora está se tornando muito mais forte isso, porque os casos agora estão mais... tem muitos casos, então tem muitos especialistas agora, já desde a criança, tentando ajudar, né? É o bebê que não tem nenhum som, né? Nada, não balbucia nada, é a criança, o bebê que fica ali parado, ele não mexe com o mordedor, com nada ali. Então eles vão analisando, mas um diagnóstico mais certeiro é de 2 a 3 anos, ali começa a fazer esse diagnóstico. É a criança que está sempre um olhar para um lugar, ela não sociabiliza com as outras crianças, ela fica isolada, por mais que chame, coloque, ela acaba voltando, né? Só que tem uma coisa também, que é isso que hoje o diagnóstico fica mais complicado, difícil, é que tem algumas crianças também que a criança ela imita o pai, né? E às vezes o pai ou a mãe não é também social, ele não tem muita conversa com ninguém. A criança também acaba seguindo o pai e a mãe. Ela também não quer conversa com ninguém, mas não é que ela é autista, né? Ela não tem nada, é o caráter dela, né? E aí que se confunde a coisa, e aí você tem que entender o todo, né? Falar com a família, entender os pais. Lá na frente eu vou falar um formulário que é justamente para isso hoje. A gente pergunta a vida dos pais para entender a criança, porque senão a gente faz um diagnóstico errado, né? E a gente tem que entender também a família. Por isso que é interessante hoje a igreja no acolhimento, né? O acolhimento hoje da igreja, ele abriu o leque, e principalmente para essa área, né? A igreja tem que estar pronta, não só para a criança, né? Que nunca vai estar pronta, porque não adianta você fazer uma sala, eu vou ter professores, vou ter aqui para crianças autistas, e aí vou trazer um monte de coisa colorida. Não adianta, porque tem autista que não é colorido, é o ventilador, é o círculo. Tem criança que é agressiva, tem criança que é outra coisa. Então a igreja sempre vai ter tipos diferentes ali do espectro que vai ser difícil controlar.
Mas há uma coisa que a igreja pode e deve estar preparada: ajudar os pais. Porque uma outra situação, eu e minha esposa trabalhamos com casais, famílias há 20 anos. E uma das coisas que a gente começou a ter e ajudar são pais querendo separar por causa da criança que nasceu autista. E ela não, estava com a minha expectativa de vida nela, eu colocando toda a minha expectativa, ela ia ser isso, ia ser aquilo, a gente não aguenta, a gente tal, ela não admite, não aceita e tudo mais. Olha que coisa, né? Não aceita a criança do jeito que é. E hoje, a síndrome de Down ainda tem, né? Não acabou. É que hoje ficou muito em foco, né? O autismo, o TDAH, o TOD, e ficou muito em alta, né? Mas existe também, continua tendo os outros tipos, né? De situações, como a síndrome de Down, por exemplo. Mas os pais não estão preparados, né? Eu já fiz o diagnóstico para o pai e a mãe, falando, olha, ele é um pouco leve e tal. Nossa, começou a chorar, um desespero, uma gritaria. E aí, como eu dou aula numa escola cristã e sabe que eu sou pastor, eu falei, viu, agora é a hora do pastor Haroldo entrar em ação. Eu falei, vem aqui, deixa eu te acolher, deixa eu te dar um abraço, deixa eu conversar com vocês, né? Para um pouquinho. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Mas a igreja tem que estar preparada para esse novo tempo, atender os pais, ajudar os pais, porque eles não aceitam, muitas vezes, né? E tem um pai e a mãe que não aceita que o filho não tem nada também. De rir, mas o ano passado eu fiz um diagnóstico de uma criança, né? Falei e tal, e a mãe, olha, meu filho, olha, ele tem alguma coisa, ele tem TOD, ele tem TED, ele tem TID, ele tem alguma coisa. Eu falei, não, tem, porque ele não para, ele sobe em árvore, não sei o que, bababá. Tá bom, vamos fazer o diagnóstico, né? Tal. Peguei ele, tal, fiz ali e tal. Aí, ó, traz amanhã, fazer de novo, tal, fiz e tal. Aí no final eu falei, olha, mãe, o seu filho, ele tem algo muito especial. Ela falou, nossa, eu sabia que era isso. Olha, mas é bom. Como pode ser bom? Não sei o quê. Como isso pode ser bom? Não, é muito bom. É muito bom. Eu vou dizer o que ele tem, viu? Está preparada? Ela, tô, pode falar. Ele tem muita saúde. Ela, eu não aceito, eu não sei o quê, eu estou indignada, porque ele tem. Eu falei, olha, não tem nada, ele tem saúde. Legal, sobe em árvore, né, e tal, coisa boa, né? Gasta energia, leva ele para um judô, karatê, taekwondo, né? Vai fazer natação, bota ele no esporte que esse menino vai bem, vai ser bem aí um atleta nato, né? Não, ela ficou indignada comigo, ficou revoltada, ficou brava, não sei o quê. Eu vou levar num psiquiatra, num especialista, porque não sei o quê. Eu falei, tudo bem. E ela foi embora com a criança, né? Foi embora. Depois de umas 3 semanas, mais ou menos, aí ela voltou, pediu desculpa. Falou, eu levei psiquiatra, não satisfeita, levei no psicólogo, não satisfeita, levei numa pessoa de psico, não sei o que mais lá, e tal, e aí foi. Realmente ele não tem nada, não sei o quê. Eu falei, mãe, então tem mães e pais querendo achar alguma coisa para a criança, né? Achar alguma coisa. Não, esse menino não é normal, né? Esse menino não tem jeito, esse menino tem alguma coisa, não para, né? Não para quieto. É saúde, gente. Saúde, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado, né? Se seu filho é ativo, graças a Deus, né? Cuidado, ele não tem nada. Mas vamos lá. Porque o autismo, né, é um espectro, né? O espectro é um conjunto de elementos que formam uma totalidade, né? O termo espectro foi utilizado para indicar a heterogeneidade de manifestação e do grau acometido dos sintomas. Isso significa que uma pessoa com autismo pode ser bem diferente de outra pessoa com autismo e que há uma variedade no perfil das pessoas
afetadas. Então, isso quer dizer, o espectro, que não é uma coisa só, né? Eu tenho o autismo, a criança autista, ela pode ser no colorido, ela gosta do colorido, que é um comum, né? Muito colorido, mas ela pode gostar de coisas que giram, ventiladores, ela pode também ter a agressividade também, né? Ela pode também ter outras questões com ela, e não há uma conformidade, né? Não há uma única coisa, não, são várias ali, e tem que lidar. Por isso que é difícil a gente fazer uma sala aqui especial para crianças autistas. Aí eu jogo um colorido, como eu já ouvi um pastor falar, olha, eu coloquei uma sala colorida para atender o autismo. Eu falei, não vai resolver, porque às vezes é outra situação, não é só isso, né, que vai resolver. Então, o espectro é justamente por causa disso, né? Eu tive um aluno que, com ele não gostava de ler, ele não queria ler nada. E a turma toda tinha a leitura, e ele não fazia leitura. E eu falei, nossa, como eu posso ajudá-lo, né? E aí, ele gostava de ventilador, ele passava o tempo todo na sala olhando para o ventilador, girando, girando, girando. E a atenção dele, o foco dele era no ventilador e coisas que giravam ali. Aí eu falei, rapaz, como que eu posso? Porque a ideia nossa é ajudar, ele ter uma vida e ele participar da turma, né? Aí eu falei, tive a brilhante ideia. A primeira ideia foi colocar um ventilador na frente dele. Eu falei, olha, tem um livro, vamos ler isso aqui através de ventilador lá, olha lá e vamos ler. Não foi. Eu falei, rapaz, não foi. Aí depois eu tive a brilhante ideia, bom, vou fazer o seguinte, vou trazer um ventiladorzinho azul de um lado, vou trazer um ventiladorzinho vermelho do outro. E aí eu vou pedir para ele ler de um lado a outro pelo menos uma frase. Professor, né? Quem é professor aqui sabe, e psicopedagogo é um pessoal meio maluco. Aí eu falei, vou fazer, né? Pelo menos uma frase para ver, vou testar. Aí eu trouxe, aí ele ficou olhando para mim, olhando. Aí ele ficou focado em mim agora, ficava olhando, como quem diz, o que esse cara quer comigo, né? E olhando, aí eu pus, ventiladorzinho aqui, outro aqui colorido, trouxe, e aí eu falei, fulano, vou falar o nome, questão ética, mas fulano, lê só essa frase aqui. Aí ele olhou para mim, eu falei, não vai dar certo. Não, mas lê, ó, desse aqui, ó, dessa cor para essa cor aqui, o ventilador aqui, você segue o ventilador até aqui. Aí no final, esse ventilador aqui vai ser seu. Aí ele ficou animado. Aí ele pegou aí ele foi lá e leu. Até o finalzinho. A turma ficou. Aquele silêncio, a gente ouviu o bater das asas do mosquito na sala, né? Ali todo mundo em silêncio. E aí o professor, claro, vibrando, maluco, né? Só eu, né? As crianças não estavam entendendo nada. E eu lá alegre, nossa, que legal, o ventilador é seu, toma. Beleza. Aí eu, beleza e tal. Eu falei, nossa, deu o ventilador para ele, agora para ele ler depois, agora como é que eu vou fazer? Mas aí, depois, na outra aula, ele leu, e depois ele leu. Aí ele começou a ler normal na turma e foi normal, né? É isso, é as diferenças, e a gente tem que ter essa criatividade. Vamos vendo o que é que dá certo, o que é que não dá certo. A gente erra mais, claro, mas algumas coisas dão certo e a gente vai, né? Então é esse o espectro, né? É a diferença e saber lidar, né? Eu acho que o mais difícil do autismo é lidar com crianças que são agressivas, né? Essas são mais complicadas, né? Mais difícil, porque ela agita a turma, né? Na escola, ela agita, né? Porque ela manda o dedo, ela grita, ela chama um palavrão, e aí a outra criança já, vou bater. Eu falei, não é assim, calma, ela tem um problema. Tem problema nada, para falar palavrão ela sabe, não sei o quê, aquela coisa toda, né? E não é nada, para confusão sabe, agora, né, para falar não sabe, ela sabe. É o que eu estou falando, a criança, o autista, ela tem sua consciência, né? Ela tem, ela sabe, ela tem um conhecimento das coisas, né? Só que é um pouco mais aflora, né? Um pouco mais mais forte do que outra criança. Bom,
O espectro é um conjunto de elementos ali, a gente falou, né? Mas você sabe quais são os níveis de autismo? Está um pouco pequeno ali, apagado, não sei se dá para aumentar, mas eu vou lendo aqui. Ó, nível 1, esse é o mais suave, presente o TA, né? Que está incluído um grupo, geralmente, que apresenta sintomas bem sutis e que não interferem muito na escola, no trabalho ou nas relações, precisam apenas de dicas e auxílios pontuais. Então, o nível 1 das crianças com autismo, ele é leve, ela perde um foco um pouco, mas aí volta a ter um pouco dispersa, ali e tal. Ela tem um pouquinho ali, bem baixo, mas tem. Mas a vida dela segue ali com alguns intervenções, às vezes só do psicopedagogo, é tranquilo. Dá para seguir com ela tranquilo. Aí tem o nível 2, que os pacientes passam a necessitar de um apoio maior, principalmente no que diz respeito à terapia com fonoaudiólogos, trabalhar a linguagem, intervenções que visem as habilidades sociais e redução de estereotipias, né, ali. Então, esse nível já exige um pouco, dificuldade da fala, alguma dificuldade com algumas palavras, então precisa de mais alguns outros profissionais. Aí tem o nível 3, que é o mais crítico, né? Ele vale ressaltar que quem está incluído nessa categoria depende muito de auxílio para a maioria dos afazeres, além de precisar ter sempre alguém de perto para ajudar. Então, precisa de outros profissionais. Aí entra também o psiquiatra, que vai passar o remédio, geralmente é a agressividade, para dar uma tranquilidade, para ele ficar mais tranquilo, para poder seguir sua vida ali, né? Precisa de fonoaudiólogo, precisa de psicólogo, precisa de psicopedagogo, precisa de outros profissionais para que a vida dele possa entrar ali no eixo e ter uma vida normal com as outras crianças, né? É um nível mais crítico, né? Esse nível. São 3 níveis aí que a gente classifica nessa área. Uma outra coisa é a epidemiologia, né? Na década de 1980, a prevalência de TA era estimada em 4 casos para cada 10 mil nascimentos. Então veja que o autismo já existia, né? Sempre existiu na história, né? Só que as pessoas tratavam como esquizofrênico, né? Como esquizofrenia, né? Tratavam de outra forma, não tinha esse conhecimento todo, né? Mas sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas tinha os casos, então, que foram aparecendo. Depois, já os estudos atuais apontam que 11,3 casos para cada 1000 crianças, o que torna o TA terceiro distúrbio do desenvolvimento mais frequente, né? Sua prevalência ultrapassa hoje as malformações congênitas, a síndrome de Down e o câncer infantil. Então, hoje, o autismo está em alta, subiu mais, e a gente vai ver um pouquinho lá na frente por quê, né? O aumento dos casos de TA tem ocorrido em todo o mundo, né? Não é só aqui, é geral. E acredita-se que o fato esteja relacionado com melhor qualidade das profissionais, serviço diagnóstico. Então, hoje a gente tem profissionais preparados para isso, então há o aumento de casos também de identificação da síndrome, né? Porque hoje, como a gente falou, até bebê já vai identificando, já vai olhando, então tem esse aumento aí, acaba identificando mais cedo e mais casos, né? Nesse sentido. A etiologia é da 9,6, cadê a Berna? 9,6, eu vou só terminar aqui, essa parte aqui um pouquinho, Berna, só para a gente fechar. A etiologia do TA, então, não está completamente estabelecida, diversos estudos aí apontam associações genéticas e neurobiológicas,
A origem genética é reforçada por diversos estudos, né? E é importante ressaltar o papel etiológico dos fatores ambientais na gênese do autismo. Os estudos mostram que as exposições de teratogênios, infecções perinatais, como citomegalovírus, rubéola, assim como meningites ou encefalites, atuam como desencadeadores do indivíduos predispostos geneticamente. Então, algumas doenças também, alguns cientistas vão dizer, nesses diagnósticos, que essas doenças provocam. Ele tinha baixa, mas teve essa doença e aí ativou um pouco mais o que ele já tinha, não que criou, tá, gente? Mas que ele já tinha, então isso desencadeou o que ele já tinha do espectro, tá? Tudo bem? Só a gente falar um pouquinho do diagnóstico, né? O diagnóstico precoce do espectro autista não é fácil, né? A gente identificar, como eu falei, não é fácil. Tem a ver, às vezes, com como que a criança vive, a sua situação, o seu ambiente. Às vezes não tem nada, às vezes tem, às vezes é mais fácil identificar, às vezes é mais difícil identificar, né? E sempre os pais, né? Porque os pais dificultam todo esse diagnóstico, né? Não responde as questões que têm que ser respondidas, com vergonha, ou com medo, ou com alguma coisa. Então, aí fica mais difícil da gente identificar, dar o diagnóstico, né? Por essas dificuldades. Os critérios diagnósticos atuais abrangem duas áreas principais. O déficit na interação e comunicação social, esse é o primeiro, né? A criança não se comunica, a criança se isola, a criança ela tem um olhar fixo, ela perde o foco fácil. Então, esse é um pré-diagnóstico que, olha, ela tem algo aí, ela pode ter, sim, o espectro, e a gente é bom fazer ir para fazer um diagnóstico completo, né? E o outro é alterações de comportamento, como padrões repetitivos ou fixos, né? Que a gente falou, sempre faz a mesma coisa. Ela pega o brinquedo, deixa aqui, ela pega o brinquedo, deixa aqui, ela pega o brinquedo, deixa aqui. Então, ações repetitivas, né? Isso é também um olhar, olha, alterações assim. Agressividade é também, agressivo, a criança desde pequena é sempre agressiva, ela sempre joga o brinquedo no outro, qualquer coisa ela está lá, então a antena, né? Um olhar para ver. Mas isso tem que ser repetitivo também, né? Que eu falei, cuidado. Minha criança, acho que já tem pessoas falando, minha filha é assim, né? Meu filho é assim, eu levar esse menino, cuidado, tá? Às vezes ele tem saúde, não tem nada, né? Não tem nada, tá bom? Deixa eu ver o que falta aqui para a gente terminar. Eu vou adiantar um pouquinho, por causa do horário. O tratamento ainda não há, né, que promova a cura do autismo. Isso ainda não tem, né? Há uma intervenção precoce, quanto mais cedo, melhor tratar, cuidar, adaptada nos planos comportamentais, educativos e psicológicos. Aumenta consideravelmente, né, a possibilidade de aquisição de linguagem e de outros meios de comunicação não verbal, de interação social e de autonomia, né? O paciente TA demanda assistência multidisciplinar com psiquiatras, pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Então, é um tratamento ali multidisciplinar de vários profissionais. Às vezes, só precisa de um dos profissionais, né? A gente, geralmente, né, a gente tenta tratar de uma forma com rotinas escolares ou em casa, né? Como eu falei, a maior dificuldade que a gente tem é os pais, né? Faz isso, aí volta de novo, você fez? Não fiz, não tive tempo, minha vida, ó céus, ó vida, lembra aquela hiena? Ó céus, ó vida, não tem tempo, não vai, não sei o quê e tal. A maior dificuldade é os pais. O atraso no tratamento da criança, dela ter uma vida ali mais tranquila, é os pais, né? Que não fazem, não querem, não aceitam. Nos casos nossos, né, de igreja, não, Deus vai curar,
né? Deus vai curar, Deus vai curar. Tudo bem, Deus cura, amém. Em nome de Jesus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Sempre, Ele pode curar da maneira dele, mas para a glória dele, né? Mas tem coisas que Deus não faz, não quer fazer, não cura nesse sentido, e às vezes Ele dá a cura com profissionais dessa maneira, e a pessoa tem que entender o agir de Deus, a vontade de Deus, né? E trabalhar nisso, né? Mas as pessoas se frustram, né, com isso, ou retardam o tratamento com essas visões errôneas, né? Visões que tem que entender o agir de Deus, e não é assim. Enquanto Deus não age, Ele às vezes está agindo, né? Colocando bons profissionais, colocando pessoas para cuidar, e as pessoas não vejam o todo nessa questão de Deus, na visão de Deus, entendendo o agir de Deus, né? Bom, vou parar aqui para perguntas. É o transtorno na questão vou usar o termo mais popular, é a questão que ela é elétrica, né, criança. Ela agora tem esse termo, é novo, tá? É um termo novo agora para crianças que são elétricas. Aliás, que o TDAH já trabalha com hiperatividade, né? Mas nesse caso do TOD, a criança ela não para de jeito nenhum. Ela sobe na cadeira, sobe na carteira, ela vai para cima, ela vai para baixo, ela não tem atenção, o professor segura, ela corre da sala, ela não para. Então, para a gente entender esse termo, né? É o que eu estou falando, aumentando a coisa, vai criando, né? E a gente vai entender. Então, ela vai além, ela vai passando aí. É uma nova do TDAH, que o TDAH não é só a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, não é só o atraso, né? Não é só a questão do foco, mas também tem TDAH que é hiperatividade, a pessoa é elétrica. E aí se confunde um pouquinho. Mas nesse caso, Todd, é um estudo, né? um diagnóstico que a criança é só isso, ela é hiperativa demais, né? Então ela precisa, aí não está na nossa lista, porque senão não ia dar tempo hoje, mas aí ela precisa de uma intervenção mais forte com remédio, com alguma coisa, para lidar com ela. Mas é novo, é um termo novo, está chegando aí, né? Mas como eu falei, criança às vezes tem saúde, né? Tem saúde. Sobre o TDAH ou o autismo? O TA nos meninos? Ó, nos meninos, eles são... tem alguns estudos que o autismo dá mais em meninos, né? Alguns cientistas, alguns estudiosos, médicos, né, vão trazendo que o autismo dá mais em meninos. Ainda não tem tem uns achismos, né? Mas assim, é por isso, ainda não tem. Mas nos meninos também é variado. Como eu falei, tem meninos que é o colorido, tem meninos que é o ventilador, né? E raramente a agressividade. Não é porque é menino, que ele é autista, que ele tem agressividade. Não, não é. Mas é comum ele ter essa questão do colorido, né? Ele sempre ficar foco no colorido ali, é mais comum, né? Nos meninos. Mas, pelo menos, a maioria pelo menos que eu fiz o diagnóstico, eram com meninos, né? Meninas, muito pouco de autismo. Não, eles falam, é muito achismo, né? É muito achismo. Falam porque a questão dos meninos é porque ele tem essa visão genética, com um olhar para coisas, né? O menino ele vê essa questão muito eletrônica, de carro, de não sei o quê, de bababá. É muito achismo. E aí fala, não, isso desencadeia, né, esse autismo e tudo mais. Mas não é uma questão genética como o TDAH. A gente vai ver que o TDAH é genético, tem uma coisa do cérebro. Mas o autismo não. Por mais que tenha a questão do cérebro, mas não é uma coisa igual o TDAH, que é uma coisa, a mãe tomou remédio, a mãe fez isso, desencadeou
a criança, né? Não, o autismo ele vem e é por isso que é o espectro, né? Uma questão que ela vem com ela e já desde bebê. Então não dá para diagnosticar, ter assim uma causa, né? Por isso que eu evito falar, porque é muito achismo. Um fala que é isso, outro fala que é aquilo, outro fala que é aquilo, e confunde a cabeça do pessoal. Na verdade não tem, é por isso que acontece. Não. É uma questão que a criança nasce, é uma questão genética que vem ali, mas não tem uma certeza ainda. Lá atrás. Se não tratar, ele vai evoluir. Porque ela vai ficar sem direcionamento, e aí a questão vai evoluir para o segundo, porque ela não tem a atenção, né? Então ela não é entendida, compreendida, vai deixando. E aí ela vai ficando nervosa, porque ninguém compreende. Para de olhar o ventilador, para de ver o colorido, para de ver, senta aqui, não sei o quê. Aí ela vai se tornando agressiva, ela vai ficando irritada, né? Aí vai crescendo essa irritabilidade. E aí lá na frente o que vai acontecer? Ela vai ficar agressiva, né? Porque não tratou do nível 1, subiu para o nível 2, nível 3, e aí não tem jeito, né? Porque deixou, não tô não, porque antigamente, né? Tem nada isso aí, né? Tem nada, frescura, né? É um termo bem popular. Nada. E aí o que acontecia? Ia para esquizofrenia, porque tornava agressividade, e aí ia para o remédio, e o remédio, vocês sabem que remédio, né? Tarja preta é um perigo, né? E aí, o que acontece? Desencadeia outras coisas que a criança nem tinha, né? E aí fica um alerta, tá, gente? Eu não sou médico, sou psicopedagogo, tá? A gente fala, você que toma muito remédio aí, cuidado. Ela vai desencadeando bastante coisa, né? Bastante coisa que você não tinha e vai ter. Hipertensão, pressão alta, sei que, vai ter um monte de coisa por causa de remédio que você vai tomando. Doflex, dipirona, não sei o que. Não, vou tomar, né? Tudo mais, vai tomando, que é um perigo, viu? Cuidado. Fica o alerta aí para você que gosta de tomar remédio assim à torta e à direita por qualquer coisa, né? Identifica primeiro, vê o que é, porque senão você vai causar outros problemas que você não tinha. Opa, caiu. É comum, né, do espectro que tem essa agressividade, né? Por isso que às vezes a gente tem a orientação de usar um protetor. Talvez ele colocar nele aquele protetor auricular, que ele tapa todo a orelha também, isso ajuda, né? Porque geralmente o agressivo ele tem esse start, né? Dele é com barulho também, né? Barulho, se incomoda, se agita. Então, usar um protetor acalma, né? É o que eu estou falando. Cada caso é caso, tem que estudar, a gente se dá bem com o protetor. Às vezes tem uns que põem protetor, se irrita por causa do protetor, aí já não dá certo. Aí tem que estudar, tem que ir fazendo acompanhamento, lidando, tratando, conversando, vendo o que dá certo. É o que eu falei, a gente erra mais do que acerta, e a gente vai estudando, até chegar no ponto que, pronto, agora é legal, agora chegou, ele está melhorando. E aí vai nessa mudança, né? Mas como eu falei, é o agir. Se não tratar, vai piorando, a tendência é piorar. Piorar. E agora a gente vai entrar no segundo bloco no TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Se eu estiver muito rápido, você levanta a mão para pastorar, devagar, para me entender, tá? Eu estou procurando ter uma linguagem mais direta, tirando um pouco dos termos técnicos. Aqui, na verdade, é uma introdução, né? O assunto é amplo e não dá para a gente ter bastante coisa, mas pelo menos para você entender toda essa questão. Já o TDAH, ele, com certeza, ele é mais instigante ao assunto, porque talvez você saia daqui, eu tenho esse negócio aí. Eu sou assim. Eu descobri qual é o meu problema. Aí você já vai falar, se o marido não está aqui, eu já vou chegar, agora descobri, você me respeita, que eu tenho TDAH, você me trata melhor, tá? Né? E, pode parar, né? Mas o TDAH ele é um assunto, assim, também hoje está em alta,
né? E ele é, assim, às vezes mal compreendido, né? E ele tem a tendência também da gente dizer, não, tem, né? E às vezes não tem, é só uma questão que a gente falou. Então, mas para a gente entender. Bom, conceito, para a gente entender, né? O conceito do TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento com padrão persistente de desatenção ou hiperatividade. Nem sempre o TDAH é só desatenção. Às vezes é ao contrário, ela vem com hiperatividade, é alerta, ligado, tudo mais, e ele tem TDAH. Ele perde o foco por estar hiperativo, por estar agitado, por estar ali, ele acaba perdendo todo o foco do desenvolvimento, por isso que é o termo, né? TDAH, tá? É impulsividade que interfere no funcionamento do desenvolvimento do indivíduo, né? Então, você tem ali, ele é desatento, ou ele é hiperativo, impulsivo, e pode ter os dois combinados ali também, no mesmo lugar, né? Aí a gente tem que entender, diferente do TA, ele é um pouco mais, tem a ver com um pouco mais complexo, um pouco mais na questão do cérebro, né? Você tem o córtex pré-frontal, né? O hipoativo, alterações de dopamina, né? E também tem os glândulos da base e a disfunção nos circuitos do cerebelo, tálamo pré-frontal, o déficit no controle motor, na inibição e na função executiva. Também a simetria do caudato, dos ventrículos laterais, menor, globais, do pálido direto, menor região frontal e tudo mais. O que é que quer dizer com isso? Que o TDAH ele vem do cérebro. Ele, agora, diferente do TA, ele atinge muito o cérebro. Então, algumas funções motoras, né, mais lento, mais rápido, o pensamento, o atraso do pensamento, o atraso de responder algumas coisas. Então, ele vem pegando ali o cérebro justamente nessa área do cérebro. Então, aí tem um vídeo para a gente entender. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída.
Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia. E assim, seremos cada vez... O TDAH ali, depois de adulto, né? É o que a gente estava falando. Então, com frequência, adolescentes, adultos com TDAH apresentam deficiências significativas na função acadêmica, na escola, e em situações sociais e interpessoais. A pessoa esquece o nome da pessoa, ela esquece, não lembra, né? E fica ali, você já está falando, isso eu tenho isso aí, eu esqueço, né? Eu também esqueço. Pastor, né? Os pastores que estão aqui, a gente é mais fácil, né? A pessoa, ô pastor, a gente fala, ô irmã, e beleza. E a cabeça fica trabalhando. Quem é, em nome de Jesus? Fala, revela, Deus. Revela, Senhor. Vai, fala quem é. E ela vai, pastor, sabe aquele dia? Ô irmã, eu lembro, tá. Revela, Senhor, revela. Aí tem a esposa nossa, que é sempre, né? Ela vem com a voz assim, a irmã do fulano, do filho. Ah, então, seu irmão tá bem? Entendeu? Por isso que os meus contatos sempre ponho, né? Pastor Paulo da Bernadette, que aí eu já sei o nome da esposa. Então quando eu falo, Geraldo da Juliana. Falei, opa. Aí quando eu falo, e a Juliana, tá bem? Que eu já vi lá, né? Tchan. Eu tenho TDAH. Tenho TDAH, não é problema. Mas é interessante quando você estuda o cérebro humano, né? Assim, você vai entendendo, que eu não sei, enfim, gente.